Salve, salve você que nos acompanha pelas redes sociais aqui do Rio Mafra Mix. Olha, hoje temos uma convidada especial, doutora Renata Estébio, para a gente conversar sobre cuidados paliativos. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Cuidados paliativos é um tema novo no Brasil, mas muito amplo no mundo e que tem um significado muito importante para as pessoas que estão vivendo uma fase muito especial da vida. Primeiramente, agradecer a sua presença aqui e para nós conversar sobre esse tema tão importante. Obrigada pelo convite, fico agradecida realmente. Como você falou, no Brasil ainda é um tema ainda não muito difundido, né? Ele até é realmente um pouco recente, assim, de uns 10 anos para cá que a gente começou a escutar sobre os cuidados paliativos, né? Começou-se a estudar mais sobre a forma de como atender, fazer o atendimento, o acompanhamento dos pacientes em cuidados paliativos. Então, eu diria que realmente é uma especialidade relativamente recente, né? Mas que realmente tem vindo com muita força, né? As pessoas têm procurado conhecer, procurado ser atendidas também, né? Então, tem cada vez aumentado mais a procura devido ao próprio conceito dos cuidados paliativos, né? Já querendo me antecipar um pouquinho, né? Já vou falar para vocês o que significa cuidados paliativos. O cuidado paliativo, ele é um cuidado amplo, multiprofissional, relacionado a qualquer paciente que tenha uma doença grave, crônica, a maioria das vezes, que está em evolução e que não tem mais possibilidade de reversão, de cura, tá? Então, aqui a gente pode enquadrar milhares de doenças, né? Porque hoje em dia as doenças crônicas cada vez mais frequentes, mais comuns, né? E também desmistificar o termo, o conhecimento de achar que paliativo é só destinado aos pacientes em fase terminal de doença ou, como muitas pessoas acham, também só em pacientes oncológicos, tá? Então, acho que o principal é a gente tirar esse preconceito errado que as pessoas têm de cuidado paliativo não tem o que fazer pelo paciente. Pelo contrário, tem muito o que fazer pelo paciente. E é uma dúvida, porque as pessoas realmente acham que é aquela pessoa que está no fim da vida, já não tem mais o que fazer. E realmente é o contrário, né? É você promover uma melhora nessa qualidade. Agora, a gente observa muito que há uma questão também da aceitação. A pessoa não aceita que ela está no fim de uma vida, no fim de um período, nesses casos mais graves. Ou até mesmo essa doença um pouco mais impactante na vida da pessoa, não ter essa aceitação. Isso também mexe muito com a pessoa, não é mesmo? Sim, eu digo sim que é uma área difícil porque é uma área que poucos profissionais também gostam de atuar, né? Inclusive médicos, porque quando a gente entra na medicina, a maioria dos profissionais, e eu me incluía nisso, a gente faz medicina, a gente atua na área da saúde para curar as pessoas, para salvar vidas. E continua sendo esse também o nosso lema, né? O principal objetivo. Mas com o passar do tempo, a gente vai vendo, né, no decorrer da nossa vida profissional, que muitas das doenças elas não são passíveis de cura, né? As doenças crônicas são incuráveis, elas evoluem, né? E aí esse paciente ele precisa continuar o atendimento, o acompanhamento, ele precisa tendo qualidade de vida apesar das doenças que ele possui. Né? Então, é uma área que nem todo mundo gosta de estar porque lida com sofrimento, com dores, com angústia, ansiedade, né? Principalmente quando são doenças que realmente já estão no seu estágio final. Né? Então, é uma área difícil, não é uma área assim que eu considero bonita, mas não é um bonito no sentido de eu achar bonito aquilo que está acontecendo com a pessoa, mas é bonita no sentido de eu poder ajudar ainda aquela pessoa, mesmo ela estando com aquela doença incurável, sem muito recurso para cura, sem amparo, né? Então acho que é bonito nesse sentido, né? Mas realmente geralmente é num momento da vida da pessoa muito difícil, de que ela tem que encarar um diagnóstico muitas vezes irreversível, que ela vai ter que lidar com aquilo, porque é uma verdade, né? E ela tem que ter um preparo, um acompanhamento, um acolhimento da parte do profissional, né? Então realmente é difícil, não é fácil, muitas vezes é triste, mas por outro lado eu vejo que se torna bonito nesse sentido da gente conseguir melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar os sintomas, a pessoa ter muitas vezes um fim de vida mais digno, né? Essa dignidade, né? Sim. Porque quando a gente pensa nisso, a gente começa a imaginar
nós dois já fomos jovens, né? Um pouco mais jovens que já somos hoje, Sim. e você vê que a vida pra gente, no auge da juventude, não tem fim, né? A gente consegue tudo, faz tudo. E vai chegando um momento que essa vida ela foi programada para ter um começo, um meio e fim, né? E acho que isso mexe muito também com essa relação paciente e médico, de saber que nós também somos mortais e um dia a gente vai estar numa situação, talvez não daquela forma, mas vai ter um fim a nossa vida. Como que é para um profissional lidar com isso? É um desafio. Eu digo que é desafiador, porque você nunca vai saber, ter certeza de como aquela pessoa vai encarar aquele diagnóstico e encarar o daqui para frente. Né? Isso é inerente ao ser humano, cada um reage de uma forma, né? Mas a gente tem que tentar, primeiro, entender a situação do paciente. Eu sempre falo que a melhor forma de você minimizar, né, os erros é tentar se colocar no lugar do outro. Então, a partir do momento que você entende que aquele paciente está recebendo aquela notícia difícil, aquele diagnóstico de doença incurável e está tudo certo, né, isso faz parte da vida, você consegue escutar melhor o paciente, você consegue entender muito das angústias, dos medos dele, você consegue amparar ele de uma forma melhor, tratar os sintomas também, né? Acolher ele e a família, que muitas vezes a gente também tem que acolher até mais a angústia da família do que o próprio doente em algumas situações, né? Mas para mim é desafiador e ao mesmo tempo não tem como prever, sabe? Cada ser humano reage de uma forma. Tem pessoas que são muito altruístas, elas conseguem absorver aquela informação e tocar a vida como se quase nada tivesse acontecendo, né? Vida que segue, vou viver da melhor forma possível, se puder, meus melhores recursos eu vou atrás, mas sabendo da sua limitação. E tem pessoas que não conseguem muito administrar essa notícia, essa doença, e precisam às vezes muito mais de um amparo, de uma ajuda, mas tá tudo certo, isso faz parte, como eu falei, de cada ser humano, né? Eu acho que o importante é você, de uma forma empática, saber entender, né, que cada um funciona de um jeito, que tá tudo bem, e tentar devagarinho, dando as informações, acolhendo, preparando aquela pessoa para o que pode vir a acontecer, né? Eu acho que é muito legal isso que você falou, porque às vezes a gente chega a visitar uma pessoa, uma família, numa situação como essa, numa tentativa de confortar e sair confortado, né? Essas pessoas são essa capacidade também de trabalhar com aquele problema, né? E agora entra uma outra situação, e aí são duas perguntas que eu queria fazer para ti, em relação ao paciente, esse acompanhamento, né? Como que ele dá, qual que é a importância de ter esse profissional acompanhando, dando essa olhada, digamos, e como que eles chegam até você, doutora, agora preciso da sua ajuda. Certo, então assim, o cuidado paliativo, pela própria definição, ele pode ser iniciado em qualquer doença grave, crônica, que não tenha mais possibilidade de cura, né, de reversibilidade. Então aqui se enquadra, como eu falei, muitas doenças, né, doenças neurológicas, como demência, pacientes que sofreram AVCs, né, graves, pacientes cardiopatas com doenças avançadas, com doenças pulmonares graves, crianças inclusive, né, que tratam em leucemias, cânceres, outras doenças neurológicas também. O próprio câncer, né, que hoje em dia a pessoa vincula muito o cuidado paliativo a doenças oncológicas, né, mas o paliativo não é englobado só nessa área. Como eu falei, qualquer doença passível de cronicidade, de impossibilidade de cura. Então, na verdade, o paciente ele pode chegar para mim no momento do diagnóstico que ele tiver sobre qualquer doença crônica sem cura, né? Claro que, infelizmente, a gente já pega os pacientes já num estágio bem avançado de doença, né? Quando realmente já se exauriram todas as possibilidades, até por conta de uma negação, muitas vezes, achar que não precisa desse atendimento, a gente acaba pegando mais no final da evolução da doença mesmo. Mas, por definição, o cuidado paliativo ele se enquadraria em qualquer doença desse tipo, né? Então, teve o diagnóstico de qualquer doença grave, crônica, sem cura, você já pode ser, sim, acompanhado pelo profissional de cuidado paliativo. E aí a gente faz um acompanhamento que o ideal seria ser multiprofissional, né, para avaliar esse paciente como um todo, né? Então, além do médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, né? Isso vai depender também
na questão da própria doença, da evolução que essa doença se encontra e digamos assim, dos sintomas que esse paciente está apresentando decorrendo daquela doença e da funcionalidade dele. Como eu falei, a maioria das pessoas acabam procurando realmente já no estágio muito avançado, quando o paciente já está muito debilitado, acamado, né? Podemos sim atuar, mas eu diria para vocês que o ideal mesmo, o melhor para o paciente, no sentido de qualidade de vida, seria ser uns passinhos antes, sabe? Para a gente poder já dar um segmento, já ter um conhecimento mais amplo, poder fornecer essa ajuda multiprofissional antes, talvez, né? E dar um fim de vida para esse paciente com maior qualidade, né? Você sabe que eu tenho na minha família, minha avó, ela teve um problema na perna e precisava amputar, né? E o médico falou assim, olha, a gente amputa você vai ter uma vida, na medida do possível, com uma qualidade. Se não amputar, você pode morrer. E ela preferiu não amputar e veio falecer meses depois. Então, realmente, aceitar aquela situação, acho que é o primeiro passo, né, doutora? Sim. Agora, uma coisa muito importante também, o poder que o médico tem, né? A influência que o médico tem de a pessoa chegar no seu consultório e ele dar um diagnóstico, falar um tema e como isso mexe com a pessoa de uma forma positiva ou até negativa. Porque o ser humano, ele não está preparado para notícias ruins, né? Ninguém quer escutar uma notícia ruim, né? A gente quer sempre coisas boas na vida da gente, né? Então, quando você recebe uma notícia ruim, um diagnóstico de uma doença grave, você tem um impacto muito grande, né? O que eu vou fazer daqui para frente? Como é que vai ser a minha vida? Será que eu vou morrer disso? Quando que eu vou morrer, né? Será que tem possibilidade de reversibilidade ainda ou não, né? Então, a pessoa, ela tenta, de alguma forma, negar aquela doença ainda, né? Não, tá tudo certo, eu tô bem, tô vivo, pode ser que, né, tenha jeito ainda para aquela doença. Então, isso é inerente do ser humano. Ele não quer sofrer, ninguém quer sofrer, né? Então, a gente tem inconscientemente essa negação realmente, né? Então, é bem difícil, assim, acho que no primeiro momento para todo mundo aceitar isso, escutar essa notícia. Depende muito da evolução que essa doença está também, porque às vezes a pessoa já está percebendo que as coisas não estão bem, né? Às vezes, dependendo da doença, já não está se alimentando, já está fraco, então ela já vai percebendo que realmente tem alguma coisa errada, né? Então vai muito da evolução, de como que está o paciente e tudo mais. Mas o aceitar mesmo, acho que vai depender muito da pessoa, sabe? De como que a pessoa funciona realmente, né? Que as pessoas, elas... o aceitar, assim, o inevitável, né? Uhum. Não, é isso e eu tenho que lidar com isso e tá tudo bem, vamos tocar a vida, vou viver o que eu posso da melhor forma possível, né? E tem pessoas que não, eu não tenho essa doença, eu não quero isso pra mim, eu vou me curar. Então, assim, é difícil, acho que a gente como profissional tem que acolher esse paciente, tem que entender o que ele tá sentindo, porque isso é normal, é aceitável. Mas acho que devagarinho, e conversando, e falando, né, e instruindo ele de que realmente, se for realmente feito esse diagnóstico correto, né, de que a evolução, a doença é essa, a evolução vai ser essa, pode ser que aconteça isso, né, tem que ir preparando aos pouquinhos para que essa pessoa, mesmo que ela não escute no primeiro momento, mas ela foi avisada de alguma forma, né, do que vai acontecer, o que não vai acontecer, né, quais são as possibilidades de tratamento, o que a gente pode ajudar no sentido, né, de dar qualidade de vida. Então, acho que a conversa é muito importante, sabe? E não é numa conversa, às vezes, que você resolve isso. É o segmento, é o acompanhamento, né? Ao longo prazo, né? Doutora, e como a família pode ajudar esse paciente? A família, ela tem um papel essencial, né? Na verdade, como um todo, né? Mas na doença em especial, por quê? Porque esse paciente, a maioria das vezes, ele se sente desamparado. Mesmo que a família esteja ali, ele se sente sozinho, ele se sente angustiado, né? Ele fica com muitas dúvidas, assim, poxa, o que vai acontecer se eu morrer, né? Meu filho ali, às vezes é ele que traz o recurso financeiro para casa, como é que minha família vai sobreviver sem mim, né? Então eu imagino, assim, que a pessoa, quando tem um diagnóstico, assim, grave, de uma doença incurável, ou até mesmo já num quadro até talvez terminal, a angústia que ela deva sofrer, né? Diante dessa realidade, que não tem como voltar atrás, né? É inegável. Mas diante de tantas coisas que podem vir a acontecer com a falta dele ou durante o processo da doença realmente, né? Quem que vai me cuidar? Porque a minha família às vezes vai ter que
depender um tempo financeiramente para me cuidar, né? Então gera uma questão de culpa, angústia, ansiedade, de dor, de medo. Não é só sintoma físico, né? Eu digo que é muito sintoma psicológico, às vezes até espiritual, né? Porque o fim de vida é um momento assim sublime, assim, né? Porque que as pessoas repensam muitas coisas, repensam suas vidas, suas escolhas, né? E isso junta tudo com a doença que está ali em evolução, né? Então eu acho que é um turbilhão de informações, de coisas novas que a pessoa está tendo que lidar daqui para frente. Então eu acho que acho que o foco principal, acho que o mais assim difícil talvez de lidar com o paciente, às vezes não é nem o sintoma físico, mas é essa questão de angústia, de ansiedade, né? De perspectiva que a pessoa tem, sabe? E a família, ela tem um ponto muito importante de apoiar, de dizer que está ali junto, de tentar tirar essa culpa, né? Muitas vezes, essa carga que às vezes o paciente acha que tem, né? E eu acho que ninguém quer, né, ter um final de vida sozinho. Acho que isso é 100% das pessoas, né? Então, acho que estar próximo, apoiar. Então, o papel da família é essencial mesmo. Então a gente sente, eu acredito, né? A pessoa que está acamada, ela sempre foi no banheiro sozinha, fez suas necessidades sozinha, escovou os dentes sozinha, e daqui a pouco ela começa a depender. Isso também é um pouco frustrante. Então, depender desse apoio emocional da família faz toda a diferença. Sim. E uma coisa importante que quem trabalha com isso fala é que dificilmente ou nunca vai acontecer uma pessoa que está num estágio desse, eu quero mais um dia de vida para mim brigar com meu vizinho, né, lá cobrar aquela dívida. Eu queria mais um dia para me abraçar o meu filho, perdoar o meu amigo. Esse é um momento que você falou de muitas reflexões. Como é para você acompanhar tudo isso? É bonito, eu diria, sabe? Porque, assim, ao mesmo tempo que é um pouco angustiante, porque a gente acaba, né, como parceiro mesmo ali da família, do próprio paciente, a gente cria um vínculo muito grande, né? Principalmente no fim de vida dessa pessoa. A gente fica muito próximo, mesmo não sendo da família, a gente fica muito próximo, né? Porque a gente está ali o tempo inteiro disponível, tentando ajudar, às vezes interna, às vezes trata em casa, né? Então a gente cria um vínculo muito importante com esse círculo aí, né? Família, paciente e médico. Mas por um lado é bonito porque você também consegue ajudar as pessoas a entender isso, assim, sabe? A mostrar, assim, que apesar da doença, apesar da dor e tudo mais, ela tem como aproveitar ainda esses momentos, tem como fazer essas coisas que talvez ela queira. A gente lá no hospital, quando tem pacientes que entram em cuidados paliativos, a gente faz medidas de conforto, então coloca um saborzinho na boca para a pessoa sentir. Quer dar uma volta lá no jardim, a gente dá um jeito e leva, mesmo que esteja com oxigênio ou na ventilação, a gente dá um jeito, vai dar uma volta lá no jardim, sabe? Ver um pouco de luz, chama o familiar que ele quer conversar, sabe? Então eu acho bonito assim porque a gente consegue trazer um pouco de esperança para aquela pessoa, sabe? Mesmo ela sabendo que ela não tem muito tempo, né? Mas que ela ainda tem coisas que ela pode viver, que ela pode sentir, ficar feliz até, né? Diante da tristeza que ela está vivendo, daquele sofrimento. Então, eu acho que é muito gratificante, assim, sabe? Eu acho que é uma gratidão mesmo que eu sinto, assim, sabe? De poder estar participando disso, assim. Graças a Deus, os pacientes que eu acompanhei aí, né, desses 2 anos para cá, depois que comecei no paliativo, eu escuto depois, assim, das famílias, assim, que, nossa, você fez muita diferença nesse final de vida do meu familiar, né, do meu parente, porque você estava ali o tempo que a gente precisou. Se não fosse você, ele não teria todo o apoio, não teria sentido mais dor. Então, assim, essa devolutiva da família depois é o que me faz acreditar, assim, que eu acho que eu tô na área certa, que é onde eu gostaria de estar realmente, porque é muito gratificante ver de que você melhorou, mesmo que seja pouco, a qualidade de vida daquele paciente, você deu um pouco de perspectiva, você tirou um sorriso, um agradecimento, sabe? Então isso é muito legal, assim. É sofrido, mas ao mesmo tempo é bonito. Eu não sei se você consegue entender, assim, eu digo assim que é uma especialidade, assim, que ela é muito rica, assim, porque ao mesmo tempo que você tá feliz pelo paciente, você tá triste por toda a situação, mas os pequenos ganhos do dia a dia te deixam feliz, sabe? Aquele remédio que deu certo, que ele fala, doutora, não tive dor, nossa, eu fico
me achando, né? Ai, que bom, né? Tirou a dor, tá sem dor, pra mim tá ótimo, né? Ou tá comendo um pouquinho melhor, sabe? Ou dormiu melhor. Então, assim, dar qualidade de vida pro paciente nesse estágio de fim de vida, eu acho que não tem preço, sabe? Porque ele não tem muita perspectiva, né? Ele vai lá no médico, tem aquele diagnóstico de uma doença grave e é aquilo, né? Mas não é só aquilo. Tem muita vida que ele tem para viver ainda, né? Até o último dia de vida dele, né? Se a gente puder dar qualidade de vida e amparo e acolhimento, é a melhor coisa que pode acontecer, né? Então, é tentar tirar um lado bom de uma coisa muito ruim, entendeu? Acho que essa que é o cuidado paliativo, é o cuidar, assim, de uma maneira mais próxima, mais empática, sabe? Eu acho que eu sou suspeita para falar. E o bacana é que você fala, e acredito que você começa a reviver algumas histórias, você se emociona, a gente percebe que os olhos brilham, né? É uma experiência de vida única. Que dica você daria para pessoas que estão passando por uma situação como essa? Engraçado você falar isso, que ontem eu recebi uma imagem, um vídeo de uma familiar. Me emociono mesmo, porque ontem eu me emocionei, eu falei, até mandei para ela a devolutiva desse vídeo. E falei, olha, né, a mãe do rapaz, eu tô emocionada e eu tô arrepiada com essa imagem, porque é um paciente que eu acompanho já há mais de 1 ano e meio, e ele tomou o primeiro banho de chuveiro, depois de toda essa trajetória de doença grave, acamada e tudo mais. E eu vi a imagem dele, a satisfação dele, ele não está falando, né, ele se comunica muito pouco, né, mas a expressão dele de felicidade, recebendo aquela chuveirada, para mim não teve preço. Eu falei, olha, eu tava arrepiada e é isso, sabe? Assim, é saber que você tá fazendo a diferença na vida das pessoas, entende? Então, essa foi um dos exemplos, mas direto, né? Eu falei para vocês, é uma conquista pequena que seja, mas pra gente é muito grande, sabe? Hoje ele se alimentou, hoje ele conseguiu dormir melhor, ele não teve mais dor, sabe? Então, é você saber que você tá fazendo, realmente, tá fazendo a diferença na vida daquela pessoa, né? E coincidência ou não, ontem eu recebi essa devolutiva e eu fiquei muito emocionada, porque você vê que aquele cuidado tá fazendo a diferença naquele paciente, sabe? E trazer, mesmo que seja um momento, parece uma besteira, né? Tomar uma chuveirada, tomar um banho de chuveiro. Mas uma paciente que está 1 ano e meio sem se banhar, assim, foi a coisa acho que mais gostosa que ele recebeu nos últimos tempos, né? Então, para mim, assim, eu falei até para a familiar, falei assim, ó, parabéns pela iniciativa, estou muito feliz. E eu acho que é isso, você poder sentir que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, né, com as pessoas certas, eu acho que é mais ou menos isso. Muito bem, para você que nos acompanha aqui pelo Rio Família, se tem alguma dúvida, uma coisa que não entendeu direito, deixe nos comentários. Aí a gente já faz uma lista de perguntas para trazer a doutora Renata numa próxima vez, para a gente esclarecer as dúvidas dos nossos internautas. Doutora, e aonde que eu acho a senhora? Qual que é os caminhos para a gente conversar após essa entrevista? Então, eu faço atendimentos, então, na clínica, na Núcleo de Oncologia Catarinense, né? Como clínica geral, né? Também como cuidado paliativo também. E faço atendimentos domiciliares. Então, a pessoa pode estar entrando em contato diretamente lá na clínica ou no meu perfil no Instagram. Vai ter ali os contatos para acesso direto pelo WhatsApp. Está agendando uma consulta, se for domiciliar, comigo diretamente ou lá na clínica. E qualquer dúvida também sempre fico à disposição para responder ali no Instagram ou mesmo no WhatsApp. Mas é mais ou menos dessa forma, ou na clínica ou em atendimentos domiciliares que eu faço atendimento de cuidado paliativo. Doutora, eu acredito que foi umas boas orientações para quem nos acompanha nesse tema e eu já deixo o convite aberto para a senhora voltar em outras oportunidades. Bom, eu que agradeço o convite, tá? Obrigada mesmo, principalmente porque é um tema, como a gente falou, ainda não muito conhecido, que realmente gera muitas dúvidas, né? Então, acho que quanto mais conhecimento a gente trazer para a população, melhor, né? Mais esclarecimentos. Fico aberta a qualquer dúvida, qualquer pergunta que as pessoas tenham. E ali também no meu perfil a gente acaba falando um pouquinho mais também. E eu acho que a ideia principal realmente como eu falei, a gente ter um entendimento correto para poder iniciar de uma forma mais ativa, né? Mais precocemente,
tá? E de uma maneira correta também, né? E dizer assim, que o cuidado paliativo, como eu falei, desmistificando, né, todo esse preconceito aí, tirar essa ideia de que não é naquele paciente que a gente não tem mais o que fazer. Tem muito que se possa fazer, temos muita qualidade de vida para dar para esse paciente ainda, e eu fico aberta, então, a qualquer dúvida, qualquer procura que queiram fazer lá no consultório, tá bom? Obrigado, doutora. Obrigado por você nos acompanhou. A gente fica por aqui, mas volta a qualquer momento com muito mais informação.